À espera de Bolsonaro, o Conselho de Administração da Suprema só volta a se reunir em julho. Depois de confirmar 2 casos de doença de Chagas, FVS suspende venda de açaí em Guarini. Juiz nega ação que pedia a saída da Humanizare e de gestão do Compage. Advogado é preso ao tentar entrar no CDPM com drogas em tubo de pasta de dente. Relator diz que Câmara está dividida sobre manter estados e municípios na reforma da Previdência. Congresso não consegue limpar a pauta para votar crédito extra ao governo. Governo japonês doa 14 milhões para auxílio na acolhida de venezuelanos no Brasil. Trump alerta a China sobre outro possível aumento de tarifas. Prêmio da Mega Sena acumula e pode chegar a 70 milhões. Neymar sofre lesão no tornozelo, é cortado da seleção brasileira e está fora da Copa América. Fluminense e Fortaleza são eliminados da Copa do Brasil. Cidade vive horas de calmaria sem ocorrência de mortes por violência. É o Jornal da Manhã que começa agora. Você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia terá período de parcialmente nublado com pancada de chuva que pode chegar aos 15 milímetros, como prevê o Climatempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima não ultrapassa os 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 94% e os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Quinta-feira, 6 de junho. Chegamos aos 157 dias do ano. Faltam 208 para terminar 2019. É dia de São Norberto. Também é o Dia Nacional de Triagem Neonatal, o teste do pezinho, e o Dia Internacional da Logística. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 29 metros e 14 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Um fato marcante da história. Em 6 de junho de 1944, conhecido como Dia D, os aliados fizeram o desembarque da Normandia com a Operação Overlord. Este foi o ponto decisivo para a vitória contra os nazistas. Na operação, as forças aliadas tiveram 2.400 baixas contra 1.200 dos alemães. Ao final do dia, 34 mil soldados já tinham desembarcado. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O advogado Himmler da Silva Maduro, de 28 anos, foi preso na tarde de ontem no Centro de Detenção Provisória Masculino, o CDPM-2, quando tentava entrar no presídio com drogas dentro de um tubo de creme dental e outro de pomada dermatológica. Alan Johnny Feitosa, procurador de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, o ABAM, afirmou que o advogado teria recebido alguns produtos da família de um presidiário para entregar no CDPM-2 e que o advogado não sabia do conteúdo. Quando Himmler passou por revista, foi detectado no raio-x que os tubos estariam com entorpecentes. Por meio de nota, o ABAM informou que está acompanhando o caso de acusação envolvendo o advogado. Ruas da cidade, Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, a informação de que um homem está caído sangrando na cabeça lá na Cosme Ferreira, na rotatória do São José. É a informação que chega nesse instante, ninguém sabe o que foi que aconteceu naquela área. Muito bem, Paulo, estamos próximo, inclusive, daqui a pouquinho vamos chegar junto lá para ver o que está acontecendo. A unidade externa do Jornal da Manhã, nesse momento, aqui no pronto-socorro Platão Araújo, para acompanhar, Paulo Guerra, as ocorrências da noite e madrugada. Está pertinho, vamos já dar uma chegadinha lá para ver o que está acontecendo. Abrimos manchete com base nas informações de até as 5 horas da manhã, a cidade vive horas de calmaria sem ocorrência de mortes por violência. Confirma, Pellegrini? Confirma, Paulo Guerra, até o presente momento, nenhum exame de necrópsia foi realizado no Instituto Médico Legal, nem tampouco o carro-tumba foi acionado, né? Até o presente momento, nenhuma morte por violência na cidade. O professor Antônio Saraiva está acompanhando você, Alberto Pellegrini, lá em São Paulo de Olivença. Abraço ao professor e todos os moradores de São Paulo de Olivença. Daí a gente estende, né, o nosso abraço, o nosso agradecimento pela audiência para todo o interior do estado, principalmente o pessoal das comunidades, não, Paulo Guerra, que nos ouvem aí pelo celular, pelo radinho de pilha ainda, muita gente nas comunidades, né, tem a sede do município e as comunidades distantes aí que estão nos ouvindo nesse momento. Pellegrini, o transporte coletivo na cidade, como é que está?
Na cidade de Manaus, o transporte tranquilo, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Não há nenhum tipo de manifestação, não há nenhum tipo de paralisação programada. Assim, uma insatisfação por parte dos trabalhadores da Global, Paulo Guerra, que estão reclamando muito aí das férias e também do plano de saúde, né? Esse problema crônico na Global que vem acontecendo. No transporte alternativo, tudo tranquilo até o presente momento, Paulo Guerra e ouvinte, pessoal das lotações aí com o rádio sempre ligado na difusora. Um abraço ao que sempre está nos ouvindo, nos passa a informação, nosso amigo Batata, o Batata da lotação, que está aí já desde a madrugada nas ruas da cidade. Ele que é um dos líderes aí do transporte alternativo, Paulo Guerra. Peregrini, aqueles 2 corpos que estavam no IML ainda permanecem na geladeira? Permanecem, Paulo Guerra. A expectativa para o dia de hoje serem liberados, bem como aquele que foi esquartejado, né, que foi encontrado no saco lá no condomínio Rio Xingu, na Avenida Brasil, lá no bairro da Compensa, ainda também continua sem identificação do Instituto Médico Legal. Peregrini, nos prontos-socorros da cidade, durante esta madrugada, muita movimentação? Até que não, Paulo Guerra, né? No pronto-socorro Platão Araújo, onde nós estamos nesse momento, que é sempre um dos campeões, né, de ocorrências durante a noite e madrugada, teve sim aquele número de agressão física, todos os dias tem agressão física, essa coisa toda. Paulo Guerra, dessa vez, teve também, mas com número reduzido. Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Bom, sim, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai trazer essas e outras informações. Vamos falar de um adolescente venezuelano que é preso após ameaçar as pessoas, né, com um revólver aí, um simulacro, um revólver falso, mas ainda assim ele estava roubando. Paulo Guerra estava fazendo e acontecendo com esse revólver. Vamos fazer um resumo da Operação Império que ocorreu durante todo o dia de ontem na cidade. Essas e outras daqui a pouco, dentro do nosso noticiário policial. Peregrini, um ouvinte faz aqui um comentário engraçado. A cidade está em calma, pelo menos economiza o combustível do Rabecão. E porque a gasolina e o diesel estão muito caros. É verdade, Paulo Guerra. O Rabecão tá devagar, né? Tá parado, depois de rodar muito aí na semana passada, né? Era o ir e vir, rapaz, daquele jeito, todo o tempo cheio, e o Rabecão nesse momento está descansando, está paradinho ali no estacionamento do Instituto Médico Legal. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. E uma das agressões físicas que houve, Paulo Guerra, registrada no pronto-socorro Platão Araújo, foi por causa de WhatsApp. Os casais cada vez mais na curiosidade, um mexendo no telefone do outro. É a invasão de privacidade, né, Peregrini? Ah, sim, Paulo. Além de ser falta de educação, né? Tá mexendo no celular do seu amado. Isso é um perigo, realmente. Tem gente que vai pro banheiro e leva o celular, Paulo. Tá bom, Peregrini. 5h56 em Manaus. Uma ação popular que pediu o fim da administração do complexo penitenciário Anísio Jobim por parte da Humanizare foi negada ontem pelo juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública, Rony Frank Torres Stone. A ação foi formulada em 2017 por um grupo de advogados logo após a rebelião que deixou 56 votos no Compage. Alegando a ilegalidade do segundo termo aditivo que estendia por 12 meses o contrato entre o governo do Amazonas e a Humanizare, firmado originalmente em 2014, o grupo citou uma possível lesão aos cofres públicos, o descumprimento de obrigações contratuais da empresa, além de uso indevido do poder policial por parte dos funcionários da Humanizare. O comando do 9º Distrito Naval realizará nos dias 8 e 9 a exposição Batalha Naval do Riachuelo no Shopping Ponta Negra. No espaço serão expostos equipamentos e apresentadas ações desenvolvidas pela Marinha do Brasil na Amazônia Ocidental, além das formas de ingresso na Marinha. A exposição estará aberta ao público no sábado de 10 às 22 horas e no domingo de 13 às 22 horas. Na próxima quarta-feira, dia 12, Dia dos Namorados, será apresentado o espetáculo Miqueias William in Concert, com apresentações do coralista e solista Miqueias William e outros artistas amazonenses, além da participação da cantora venezuelana repudiada Gênesis Cordeiro. A apresentação inicia a partir das 20 horas no Teatro Amazonas.
Ordenador de despesas do município de Codajás, o prefeito Abraham Lincoln Dibe Bastos, teve as contas do ano de 2015 reprovadas pelo Tribunal de Contas do Amazonas por unanimidade na manhã de ontem. O gestor terá de devolver aos cofres públicos, entre multas e alcances, o montante de R$823.400. Temos informações direto de Manacapuru, repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. As águas dos rios continuam subindo e todo o centro de Manacapuru está alagado. A Prefeitura, por meio da Defesa Civil, vem dando assistência aos moradores com a construção de pontes de madeira, o que facilita a mobilização de quem precisa de se deslocar de suas casas. Muitas pessoas reclamam a falta de corrimão nas pontes, mas o que mais chama a atenção é o sumiço de algumas tábuas das pontes. Há suspeita de que as mesmas estão sendo roubadas durante a noite. Bem, Paulo, os ladrões aqui em Manacapuru continuam cada vez mais ousados. Nem as pontes de madeira escapam das ações desses desocupados. Os moradores alegam que a falta das tábuas está colocando em risco a segurança de quem transita pelas pontes. Os ladrões arrancam as tábuas e deixam um buraco na ponte. E quando a gente precisa atravessar, corre o risco de cair dentro d'água, disse uma moradora. Ela disse ainda que os roubos têm sido frequentes e que os buracos que existem nas pontes são bem visíveis, porém, durante a noite, torna-se um grande perigo. De acordo com a Defesa Civil, foram várias as denúncias que chegaram até a Secretaria do órgão com relação ao roubo de madeira das pontes. Mas o problema é que os ladrões precisam ser pegos em flagrante. Por isso, a orientação é que, ao perceber alguém suspeito circulando pelas pontes, entre em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo 190. No mais, mandar um alô para o pastor Edilberto Menezes e sua filha, professora Glauciane, que nos ouvem no quilômetro 70 da rodovia Manuel Urbano. E aí em Manaus, a jovem Darlene, ela que trabalha na recepção do CETAM, no Dom Pedro. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. Muitas indagações aqui sobre a faixa azul. A faixa azul da Constantino Nery, Torquato Tapajós e Maripiranga segue liberada. O Ministério Público Federal no Amazonas recomendou à Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal que atualize o Sistema Nacional de Remoções do órgão para garantir a permanência de servidores lotados no estado por pelo menos 3 anos. A medida visa assegurar a lotação do efetivo capaz de atender às demandas da Polícia Rodoviária Federal na região. Com a atualização, a Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal deverá ter o controle efetivo do período em que o policial rodoviário federal está proibido de participar de concurso de remoção interno do órgão, pleiteando lotação em outro estado do país, para garantir que os agentes permaneçam por um período mínimo de 3 anos no local de sua primeira lotação. A greve geral marcada para o próximo dia 14, discussão de alteração estatutária e o 4º Congresso Ordinário da UGT Amazonas estarão na pauta da reunião marcada para o próximo dia 11, na sede do Sindicato dos Bancários, a partir das 14 horas, como informou o presidente dessa central sindical, Antônio Mardônio de Albuquerque, que convocou a executiva estadual e os presidentes das entidades sindicais filiadas. A Motorronda da Amazônia conseguiu uma liminar na justiça para impedir a paralisação prometida por 800 trabalhadores terceirizados para esta quinta-feira. A decisão expedida no plantão judicial de ontem é do juiz do trabalho substituto Adelson Silva dos Santos, que fixou multa de R$20 mil por hora em caso de descumprimento da ordem judicial. Todos os casos de assédio sexual registrados nos distritos integrados de Polícia Civil DIP de Manaus tiveram mulheres como vítimas. Até abril, esse crime praticado no ambiente de trabalho fez 17 vítimas, o que representa um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e revelam que em quase 60% dos casos, as assediadas tinham idade entre 25 e 29 anos. No ano passado inteiro, as delegacias da capital registraram 57 casos de assédio sexual. A orientação é para que as vítimas sempre procurem denunciar, conforme enfatiza a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Débora Mafra. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, retoma e dá continuidade neste mês de junho a uma série de obras de infraestrutura e de recuperação dos sistemas viários de 11 municípios que se encontravam paralisados desde o ano passado. Ao todo, serão mais de 600 ruas, avenidas
avenidas, ramais e estradas que vão receber os serviços para a melhoria da trafegabilidade e da qualidade de vida da população, com a geração de uma média de 1.400 empregos diretos e indiretos. Os municípios que recebem esses investimentos são Amaturá, Atalaia do Norte, Barcelos, Barreirinha, Careiro da Várzea, Manicoré, Maués, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. O superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, recebeu do prefeito Arthur Neto a documentação referente à licitação do lote 1 das obras de revitalização do Distrito Industrial. A entrega da documentação licitatória, que será analisada pela equipe técnica da SUFRAMA em até 15 dias, ocorreu nesta quarta-feira no auditório da autarquia. Segundo informações da prefeitura, o lote 1 é o maior do pacote de obras e possui o maior nível de criticidade, com aproximadamente 36 quilômetros de vias, entre as quais estão a rótula da SUFRAMA, as avenidas Governador Danilo de Matos Ariosa, Ministro João Gonçalves e Ministro Mário Andreasa, além das ruas Rio Quixito, Guaruba, Rio Jaguarão e Itaúba. Após a análise da SUFRAMA, a prefeitura poderá assinar o contrato e dar o início das obras com a empresa Etam, vencedora da licitação. O prazo para a conclusão das obras é de 10 meses a partir da assinatura do contrato. 6:08. A equipe de cirurgiões da Fundação Hospitalar Adriano Jorge, unidade de saúde vinculada à Secretaria de Saúde do Governo do Amazonas, Suzan, realizou nesta quarta-feira a primeira cirurgia de reconstrução mandibular com retalho microcirúrgico da fíbula. Inédita, a cirurgia constituiu em transplantar retalho microcirúrgico da fíbula do paciente, osso da perna, antigo perônio, ao lado da tíbia, canela, pela parte externa. O paciente, servidor público da área de segurança pública, foi vítima de ferimento na face por arma de fogo, afetando diretamente a mandíbula direita no dia 22 de abril. 2 casos de doença de Chagas aguda de transmissão oral procedentes do município de Uarini foram confirmados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS, ontem. Os diagnósticos foram confirmados pelo laboratório da Central de Saúde Pública LACEN FVS. Outros 3 casos seguem em investigação. Os 2 pacientes com diagnóstico confirmado fazem acompanhamento na Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado. Os pacientes relataram o histórico de ingestão de açaí recentemente. Entre as medidas tomadas de imediato no município pela Vigilância Sanitária está a suspensão da venda do açaí em Uarini, como ação de precaução. A doença de Chagas aguda de transmissão oral é uma doença infecciosa grave causada por um protozoário conhecido como Trypanosoma cruzi, que é transmitido pela ingestão de alimento contaminado com os parasitas presentes nas fezes dos insetos vetores, chamados de barbeiros. A promessa de que o Conselho de Administração da SUFRAMA se reuniria na segunda quinzena de junho não se concretizou. O motivo seria a impossibilidade da vinda do presidente Jair Bolsonaro nas datas que haviam sido escolhidas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, 27 e 28 de junho. É que nesse período Bolsonaro estará em visita ao Japão. O anúncio foi feito ontem pelo superintendente do órgão, Alfredo Alexandre Menezes. Agora cabe à Presidência da República escolher entre 2 datas propostas, 5 e 6 ou 11 e 12 de julho. O Conselho não se une desde dezembro do ano passado. Polícia. Alegrini, de janeiro a abril deste ano, 525 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica no estado. Segundo dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito, o número corresponde a um aumento de 144,18% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 215 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Muita gente irresponsável dirigindo o carro completamente embriagado pelas ruas da cidade de Peregrine nos finais de semana, principalmente. Principalmente, Paulo Guerra, nas vias que dão acesso a essas casas de show, como ali no Tarumã, como na área também da Cidade Nova, na Max Teixeira, e principalmente essa área do Tarumã, onde ficam as casas de forró. Paulo, a fiscalização tem que apertar e apertar muito. E está sendo feito dessa forma e aumentando aí o número de motoristas que ficam embriagados. Você vai no estacionamento de festa, é completamente lotado de carro. E a grande maioria daquelas pessoas que estão lá bebem e depois vão dirigir. Aí quando tem blitz, tem um carro apreendido e essa multa que é pesadíssima, chega aí perto de R$3.000, eles ficam achando ruim, né, Paulo?
Pois é, Peregrini, parece que está acontecendo uma reintegração, uma movimentação da Rocan com cavalaria, inclusive 3 carros em direção à invasão lá na área do Tarumã. Como invadem naquela área, não é, Peregrini? O foco das invasões agora é naquela área, Paulo, e já temos essas informações. Eu tentei falar ainda há pouco aí com a Rocan Comando aí com o Tenente Alves, mas não podia dar informação, porque com a assessoria de comunicação, não sei o que, e daqui a pouco a gente vai em busca dessas informações aí mais quentinhas, Paulo Guerra, dessa movimentação com muita polícia lá no bairro do Tarumã, possivelmente uma reintegração de posse. Não, possivelmente está acontecendo, está marcada para hoje, inclusive, Peregrini, essa história de a comunicação posteriormente da informação, se liga para o aeroporto, só com a comunicação a partir das 8 horas. Para onde se liga para colher uma informação, sempre há um obstáculo. E a gente tem que correr atrás, Peregrini, já que essa movimentação está acontecendo, estava prevista desde ontem essa reintegração lá nessa área de invasão do Tarumã. Precisa saber quem que está comandando essas invasões em Manaus. Pois é, né? São muitas, Paulo. Na área do Nova Cidade também, nós temos uma invasão, Paulo, ali por trás do Viver Melhor, que é uma gigantesca. Ela chega lá no Brasileirinho, ali na área da Zona Leste já. É a invasão Monte Oreb, a emenda com uma outra invasão, já chega no Distrito 2 e na Zona Leste da cidade. Uma invasão gigantesca que você vendo assim numa área mais alta, como a gente tem a oportunidade de ver através ali do Distrito 2, é um negócio assim, Paulo Guerra, parece uma outra cidade surgindo. É uma coisa gigantesca, árvores sendo derrubadas, aquela coisa toda, e um crime ambiental dos maiores nessas invasões na cidade, que estão devastando a mata na área dessas invasões. Ainda chegam os desavisados que querem também invadir as áreas de ambientais, as áreas protegidas, né, Peregrini? É muita cara de pau. Essas são bem protegidas e bora ver se tem um fim esse negócio, Paulo, que são muitas invasões aí surgindo na cidade. Peregrini, e há informação sobre aquele homem que estaria caído, sangrando próximo à rótula lá do São José, Peregrini? Pois é, Paulo, eu passei na rotatória do São José e vi sim, Paulo, marcas de sangue, as pessoas por ali olhando, mas já não estava mais essa pessoa que teve aí a cabeça sangrando. Mais à frente também, Paulo Guerra, nós seguimos a partir da rotatória do São José até a rotatória da Samsung, e em frente a Rio Limpo também tem um homem jogado, Paulo, ao lado do asfalto, né? Eu não sei se ele foi atropelado, se tivemos que parar mais à frente, daqui a pouco eu posso até ver mais informação, mas o homem está lá, rodeado de pessoas, não está morto ainda, mas sofreu algum tipo de lesão. Não sei se por agressão, por bala ou por atropelamento. Já eu vou ter que ver esse negócio aí, Paulo, mas ele está jogado no chão, em frente a Rio Limpo, na Avenida Grande Circular. Ainda há pouco chegava essa informação também aqui na Central de Jornalismo. Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, nós vamos começar dizendo das ocorrências do pronto-socorro 28 de agosto, que teve um plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Ainda assim, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, uma jovem de 19 anos que foi colhida por uma moto, atropelada por uma moto, lá na Avenida Castelo Branco, ali área do bairro de Cachoeirinha. Ela deu entrada no pronto-socorro, era por volta de 19h40. Ela deu entrada em estado, estava consciente, estava conversando com algumas escoriações pelo corpo, foi atendida e posteriormente liberada após os exames que ela passou lá no pronto-socorro 28 de agosto. No 28 de agosto também, uma pessoa vítima de agressão física, um homem que apanhou em uma briga de família. As informações dão conta que ele apanhou muito de um primo que estava chegou em casa bêbado, fazendo arruaça, querendo bater nas mulheres da família, inclusive. Aí chegou um primo mais também agitado e deu-lhe uma pisa nele, ele teve que passar por procedimentos no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. No gigante deu entrada um homem de 24 anos de idade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele foi riscado a faca também em uma briga de família. As informações dão conta de que a sogra dele
tentou matá-lo com uma faca, riscou no braço. Ele conseguiu tomar a faca da sogra e posteriormente teve que ser levado ao pronto-socorro para costurar o braço. Uma sogra maldita com uma faca na mão tentou matar o próprio gênio. Deus me livre e guarde de uma situação dessa. Ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde passou por procedimentos e levou 8 pontos no braço direito. Ainda do pronto-socorro João Lúcio. Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Em um bar localizado no bairro Zumbi dos Palmares, 2 homens se desentenderam após ingerirem uma garrafa de cachaça. Os 2 estavam muito embriagados. Daí começaram a conversar. Essa conversa passou a discussão foi se acalorando até que se transformou em briga, e um deles sacou uma faca e ameaçava furar o outro, e todo mundo olhando. Olha a faca, José! Olha a faca, José! O José não prestou atenção e acabou levando uma facada na barriga. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com as vísceras expostas, com o bobó aparecendo, com o fel furado. Ele deu entrada entre a vida e a morte no João Lúcio, e graças aos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que se empenham dia e noite para salvar vidas, e salvaram a vida desse homem. Ele chegou no bico do urubu, estava mais para lá do que para cá, já estava pronto para partir desta para pior, mas a equipe do João Lúcio o salvou. Aí tem um que diz: ai, Pellegrini, não fala bobó, que isso é feio. É uma estocada na área do abdômen. Rapaz, é facada na barriga, com o bucho pra fora. Foi assim que ele deu a entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ainda do João Lúcio, agressão física. Um homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e um dolorido rabo de arraia. Ele estava olhando para as partes de uma mulher que estava acompanhada por outro homem. Ele não tirava o olho das partes da mulher. A mulher se virava para um lado, ele olhava, virava para o outro, ele também olhava. Na cabeça dele, sabe-se lá o que estava passando. O marido não gostou, perguntou para onde ele estava olhando, ele disse: para as cirolas de sua senhora. Daí a porrada comeu Paulo Guerra, e esse homem que estava olhando, esse tarado, deu entrada no pronto-socorro com os olhos machucados e com o nariz sangrando e com a boca também sangrando devido à agressão, devido à peia que ele levou do marido enciumado. Pronto-socorro Platão Araújo. O Platão Araújo também é localizado na zona leste da cidade, no coração da ZL, na Avenida Grande Circular. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era noite de ontem, tudo parecia tranquilo, quando de repente 2 homens começaram a brigar na área da rotatória do produtor. Foi peia pra lá, foi peia pra cá, até que um deles, armado com um pau, saiu correndo atrás do outro. Ele corria e o outro com pau na mão atrás. Ele corria e o outro com pau na mão querendo pegar, até que o alcançou e deu-lhe 2 pauladas, uma nas costelas, outra na cabeça. As informações dão conta de que os 2 tem uma rixa antiga. Não se sabe ainda o motivo pelo qual eles se desentenderam, mas um deu-lhe uma paulada no outro, o outro levou as pauladas, ainda conseguia falar, estava meio grogue, mas falou e disse que ia ter volta. Perguntaram por que essa briga está acontecendo, nenhum dos nossos quis ver. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, não foi por violência, mas chamou a atenção o homem que deu entrada ainda há pouco com dores no abdômen, com dores na barriga. As informações da esposa dele dão conta de que ele tomou uma garrafada em doses cavalares. Ele comprou uma garrafa, né, com aquele chá, com aquelas misturas de folha, de tudo mais. A garrafa está escrito o Viagra do Amazonas. Ele estava tomando essa garrafada para tomar um cálice por dia. Ele tomou 2 copos de noite, 2 copos agora pela manhã e começou a passar mal. A mistura, segundo as primeiras informações, tem amendoim,
catuaba, raiz de beijamizeiro e rabo de coati. E tomou essa garrafada, Paulo Guerra, e sentiu umas dores abdominais fortíssimas e deu entrada no pronto-socorro agora há pouco. Ele queria dizer de jeito nenhum por que estava doendo a barriga, mas a mulher entregou. Ele tomou uma garrafada para problemas de impotência sexual e acabou tendo dores abdominais fortíssimas. Você que toma essas garrafadas, todo cuidado é pouco. Cuidado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, por causa de vendas e pontos também de reparação de carro, 2 homens brigaram na área da rotatória do produtor. Um homem colocou um carrinho de mão para vender em uma vaga de estacionamento. O flanelinha não gostou, os 2 se desentenderam, um puxou uma faca, ficou se achando, só que o outro também tinha uma faca. Um apontava a faca para o outro e foram para a briga, até que um segurou o outro e um amigo do que estava brigando, um chegou por trás e segurou um deles, e o outro aproveitou para dar a facada covardemente. O homem deu entrada com essa facada na barriga, passou por cirurgia e já não corre risco de morte graças aos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Uma operação aconteceu ontem na cidade, uma operação policial, prendeu aí 23 pessoas na manhã de ontem, durante todo o dia de ontem. Foi a Operação Império que a Secretaria de Segurança ontem colocou em ação na cidade. Muita gente presa, armas apreendidas e pessoas presas, era faca, dinheiro, droga, revólver, uma operação de muito sucesso ontem, a Operação Império, deflagrada pela Secretaria de Segurança, que tinha aí mais de 400 homens na rua, e o resultado foi muito bom. Coronel Mouzinho, subcomandante-geral da Polícia Militar, estava na operação, estava presente na operação e colaborou muito para o sucesso dessa operação, que contou também com a presença do Detran e do Corpo de Bombeiros. Parabéns aí à Secretaria de Segurança pela grande operação realizada no dia de ontem. Coronel Mouzinho, subcomandante-geral, estava lá presente e nos trouxe aí resultados positivos com a apreensão de drogas, armas e também de muita gente presa. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! A pedra está vazia! A pedra está criando teia de aranha. Ninguém morreu por tiro, ninguém morreu na facada, ninguém morreu a paulada, ou seja, não houve nenhum homicídio na cidade durante as últimas 24 horas. E a noite e madrugada foi tranquila na cidade. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Antes de passar para você, Paulo Guerra, o lanterneiro André fez contato conosco, ele é lá da ACB. Abraço aí para toda a equipe lá onde ele trabalha, lá na ACB, o lanterneiro André, e também os motoristas da empresa Transcena, que transportam aí, o motorista de rota do distrito, também fizeram contato conosco, dizendo que estão ouvindo todos os dias o Jornal da Manhã. Peregrini. A reportagem, oi Paulinho. Peregrini, informação de que há uma neblina muito forte, ou seja, uma névoa úmida na Torquato Tapajós, próximo ao Monte das Oliveiras. Aos motoristas, cautela. Cautela, Paulo, nós observávamos isso também logo pela madrugada na área de toda a zona norte da cidade, ali próximo também ao Instituto Médico Legal. Já está passando mais agora, já está dando lugar ao sol, mas em algumas partes ainda, principalmente da zona norte, aliás, próximo também ao aeroporto, temos ainda essa névoa, Paulo. Apesar da neblina que encobre grande parte da cidade, segundo informações da Infraero, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes continua operando sem restrições para pousos e decolagens.
Loteria. Aqui na concurso 4.993, sorteou as dezenas 03, 26, 52 63 e 75. A quina saiu para uma aposta de Santos e São Paulo. O apostador vai levar R$1.396.352,38. A quadra teve 76 apostas ganhadoras e os vencedores levaram um prêmio de R$5.427,87. O terno paga para 4.790 apostas, R$129,50. A Loto Fácil concurso 1823 saiu também para um apostador de São Paulo que vai receber R$2.246.707. Ele acertou as dezenas 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 19 e 22. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2157 da Mega Sena realizado ontem em São Paulo. O prêmio acumulou As dezenas sorteadas foram 31, 33, 34, 35 39. e 48. A Quina teve 188 apostas ganhadoras, cada uma leva R$21.377,17. Outros 8.779 apostadores acertaram a quadra e cada um receberá R$653,98. O próximo concurso de número 2158 será no sábado. E o prêmio está acumulado em R$70 milhões. 6h34 em Manaus. Esportes. Neymar está fora da Copa América. O atacante foi cortado da seleção brasileira na madrugada desta quinta-feira depois de exames apontarem rompimento no ligamento do tornozelo direito sofrido no primeiro tempo da vitória por 2-0 sobre o Catar. Ele foi direto do estádio Mané Garrincha para um hospital em Brasília, onde recebeu a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. A CBF anunciou o corte às 2h10 da manhã de hoje. A lesão encerra um período atribulado como nunca na carreira do atacante. Desde que se apresentou à seleção no dia 25 de maio, Neymar precisou lidar com uma série de problemas, desde o comunicado de Tite de que ele não seria mais capitão, até o mais grave de todos eles, a acusação de estupro registrada numa delegacia em São Paulo no último dia 31. Tite tem até a noite do dia 13, véspera da estreia contra a Bolívia, para convocar um substituto. Do banco de reservas, Tite teve motivo para sorrir e se preocupar. Na noite desta quarta-feira, no Mané Garrincha, com gols de Richarlison e Gabriel Jesus, boa atuação coletiva nos primeiros 45 minutos e destaque de Felipe Coutinho, o Brasil definiu 2-0 sobre o Catar no penúltimo amistoso antes da Copa América. Jogos de ontem pela Copa do Brasil. Cruzeiro 2, Fluminense também 2. Cruzeiro se classificou nos tiros livres da marca do pênalti 3-1. O Atlético do Paraná derrotou o Fortaleza 1-0. O Fortaleza também foi eliminado. Pela Liga das Nações, Portugal venceu a Suíça por 3-1. Na França, torneio de Toulon, Catar 0, Guatemala 2. E o Brasil fez 4-0 na França. E os jogos de hoje? Às 12 horas, pelo torneio de Toulon, China e Bahrein. Às 14h30 jogam Irlanda e México. Às 15h45, pela Liga das Nações, jogam Holanda e Inglaterra, semifinal da Liga. 19h15, Campeonato Brasileiro Série B. Atlético de Goiás e Guarani. Às 20 horas pela Copa do Brasil. Santos e Atlético Mineiro. Últimas notícias. Ainda há pouco falávamos aqui sobre o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, uma retificação. O Aeroporto Eduardo Gomes está fechado para pousos e decolagens. Uma forte neblina encobre nesse instante a área do aeroporto. Alguns voos estão atrasados, inclusive um que vinha de Belém do Pará. E o dólar voltou a subir nesta quarta-feira após cair nos 3 últimos pregões. A alta da moeda americana no exterior e questões internas fizeram a divisa encostar nos R$3,90 perto do fechamento. Os mutuários da Caixa Econômica Federal vão contrair financiamentos para a casa própria com juros menores. O banco anunciou ontem a redução dos juros do crédito imobiliário e igualou as taxas do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, e do Sistema Financeiro Imobiliário, o SFI, para as operações contratadas a partir da segunda-feira, dia 10. A taxa mais alta cobrada pelo banco caiu de 11% ao ano, mas a taxa referencial TR atualmente em 0 para 9,75% ao ano, mais a TR. A taxa mais baixa paga pelos correntistas ou quem tem algum tipo de relacionamento com a Caixa passou de 8,75% ao ano mais a TR para 8,5% ao ano mais a TR. A Caixa concentra cerca de 70% do crédito imobiliário do país. O Banco Central vai divulgar hoje o resultado de maio e parcial do ano da captação
da poupança, depósitos menos retiradas. Em abril, os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em 2,877 bilhões de reais, maior retirada líquida de recursos da modalidade de investimentos para meses de abril desde 2016. A Fundação Procon de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que multou as aéreas Azul, Gol e Latam Brasil pela prática de cobrar antecipadamente pela escolha de assento em voos. A soma dos valores de multas para as três empresas é de 6,9 milhões de reais. A cobrança está em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, que determina que é abusivo elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. O Brasil registra mais de 100 casos de sarampo, apontam estados. Além dos 92 casos que constam no último Boletim Nacional do Ministério da Saúde, os estados de São Paulo, Pará e Rio de Janeiro confirmaram outros 15 casos. O volume de água que é perdida no sistema de abastecimento vem crescendo no Brasil e chega a mais de 6,5 bilhões de metros cúbicos por ano, segundo estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil e a consultoria GO Associados. A quantidade de água é equivalente a quase 7 vezes o volume útil do sistema Cantareira, principal manancial que abastece a Grande São Paulo. Em termos percentuais, significa que 38,3% da água tratada foi desperdiçada antes de chegar aos destinatários finais. Em algumas partes do país, o problema é ainda mais crítico. O percentual de perdas da região norte chega a 55,14%. Em Roraima, a cada 100 litros fornecidos pelas companhias de abastecimento, apenas 25 litros chegam aos clientes. Aqui no Amazonas, o percentual de perdas é de 69% e no Amapá de 66%. No Nordeste, 46,25% da água é desperdiçada. No Maranhão, o percentual chega a 60% e em Pernambuco a 52%. Em São Paulo e no Paraná é de 35%. Para efeitos de comparação, o estudo destaca que na Dinamarca o índice de perdas é de 6,9%, nos Estados Unidos 10,3% e na Coreia do Sul 16,3%. O Brasil apresenta resultados piores do que outros países latino-americanos, como o México, que desperdiça 24,1% da água tratada, o Equador 31,1% e o Peru 35,6%. Agora 6h44 em Manaus. Juiz federal intima Bolsonaro a depor no processo sobre facada. O presidente deve ser ouvido ao mandar resposta por escrito até a sexta-feira. Bolsonaro foi intimado a depor porque a defesa dele atua no processo como assistente da acusação. Relator vota no STF pela proibição de venda de estatais sem aval do Congresso. Ministro Ricardo Lewandowski argumentou que desestatizações podem trazer prejuízos ao país. O julgamento foi suspenso ontem. Até o momento votaram 4 magistrados, 2 favoráveis à exigência de aval do Congresso e a realização de licitação e 2 a favor de dar autorização para venda sem essas exigências. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça deverá julgar ainda neste mês, antes do recesso do Judiciário, que se inicia em julho, o pedido da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para que o ex-presidente cumpra o restante da pena do caso do triplex do Guarujá em regime domiciliar. A 5ª turma também avaliará a manifestação da subprocuradora-geral da República, Aura Pierre, que considera que Lula já tem direito de ir para o regime semiaberto quando é possível deixar a prisão durante o dia para trabalhar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou ontem em entrevista que o governo Jair Bolsonaro comete diariamente algum tipo de atrapalhada na coordenação política. Segundo o parlamentar, há muito desencontro na articulação política do Palácio do Planalto. O relator da reforma da Previdência na comissão especial que trata do assunto, deputado Samuel Moreira, PSDB de São Paulo, disse ontem que a Câmara está bem dividida sobre a aplicação aos servidores estaduais e municipais das regras de aposentadoria previstas na proposta. Parte dos parlamentares resiste à inclusão de estados e municípios na reforma porque não quer arcar com o desgaste político de aprovar uma matéria considerada impopular. 6h45. Congresso encerra a primeira sessão do ano sem conseguir limpar pauta para votar crédito ao governo. Parlamentares ainda precisam analisar 5 vetos antes de poder votar projeto que libera 248 bilhões de reais ao governo. Houve bate-boca na sessão entre parlamentares do PSL. A equipe econômica do governo diz que se o projeto não for aprovado, o governo pode ficar sem dinheiro para pagar vários programas sociais já a partir do próximo dia 15 de junho.
governistas construíram um acordo para votar na proposta na próxima semana. Bolsonaro viaja à Argentina hoje para encontro com Maurício Macri. Essa é a primeira viagem do presidente ao país desde que tomou posse. Macri esteve em Brasília em janeiro. A Argentina terá eleição neste ano e Bolsonaro manifestou apoio à reeleição de Macri. O mundo nesse início de manhã. Em Xinjiang, região de maioria muçulmana do noroeste da China, o fim do período do Ramadã foi celebrado sob forte vigilância do governo. Os fiéis celebraram a data ontem em um estacionamento onde ficava a mesquita de Heitkar, um dos templos fechados pelo governo chinês. Essa região autônoma da China sofre com tensões constantes entre os Hans, etnia majoritária no restante do país, e a população uigur, etnia muçulmana cujo idioma se assemelha ao turco. Conversas sobre imigração com o México avançam um pouco, diz Donald Trump. Estados Unidos vão aplicar taxas a todos os produtos importados do México a partir de segunda-feira, caso o país vizinho não apresente solução para o fim ou redução significativa do fluxo de imigrantes em direção ao território norte-americano. Veteranos e turistas invadem Normandia nos 75 anos do dia D. Região francesa foi palco do maior ataque da história, crucial para a derrota do nazismo na Segunda Guerra. Com sinal precoce da potencial fragilidade da trajetória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rumo à reeleição, dois importantes pré-candidatos presidenciais democratas estão ofuscando o republicano em uma pesquisa com eleitores de Michigan, divulgadas ontem à noite. O Michigan deve ser um estado muito disputado na eleição de novembro de 2020 e será crucial para as esperanças de Trump de conquistar um segundo mandato de 4 anos. A pesquisa com eleitores prováveis mostrou que o ex-vice-presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders teriam uma vantagem de 12 pontos percentuais sobre Trump se a votação acontecesse hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou a China sobre outro possível aumento de tarifas, embora tenha mencionado desdobramentos interessantes das discussões comerciais entre Washington e Pequim. Já estamos obtendo 25% sobre 250 bilhões de dólares e eu posso levar ao menos outros 300 bilhões, Trump disse hoje a repórteres em Channel, na Irlanda, antes de partir para a França para participar das comemorações do 75º aniversário do dia D. Muitas coisas interessantes estão acontecendo, afirmou Trump sobre as negociações com a China, acrescentando que Pequim quer muito fechar um acordo comercial com os Estados Unidos. O governo japonês irá doar 3,6 milhões de dólares, cerca de 14 milhões, para ajudar a acolher refugiados e imigrantes venezuelanos que buscam abrigo aqui no Brasil. O acordo de cooperação será assinado com 4 agências da ONU nesta quinta-feira em Brasília. O dinheiro será usado para ampliar o registro e documento dos venezuelanos, apoio psicossocial e serviço de saúde e proteção das crianças nos estados de Roraima, Amazonas e Pará. Segundo a Polícia Federal, desde 2017 até abril de 2019, foram registrados cerca de 100 mil pedidos de refúgio e 70 mil solicitações de residência temporária no Brasil por parte de cidadãos venezuelanos. O dinheiro doado pelo Japão será entregue à Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, Organização Internacional para as Migrações, Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, OMS e Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Caberá ao Acnur redistribuir os recursos posteriormente às demais agências. 6h49, destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Caixa dos juros da casa própria inicia renegociação de dívidas do crédito imobiliário. A Folha de São Paulo. Mourão critica Macri antes da ida de Bolsonaro à Argentina. O Estado de São Paulo. Por apoio de governadores, relator pode adiar parecer da Previdência em um dia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Comissão da Câmara aprova projeto que criminaliza LGBT-fobia. Valor Econômico. Banco do Brasil expressa preocupação com eventual recuperação judicial da Odebrecht. Estado de Minas. Repórter da Globo é afastado ao vivo em jornal por envolvimento no caso Neymar. Jornal do Comércio no Recife. Vacinas contra H1N1 desviadas de posto de saúde de Juazeiro são vendidas por R$5 para a clínica. Porto Alegre, 0 hora. Deputado cobra de Onyx lista de parlamentares que teriam negociado 10 milhões por votos pró-reforma. A única edição local a chegar à nossa redação, o Em Tempo, estampa hoje. Sérgio Moro vem a Manaus para debater segurança. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A operação de áudio foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral.
Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.